Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana, continuamos a tratar da programação paralela e veremos como tratar exceções na TPL, Task Parallel Library. Como se comportam as exceções e como é o seu tratamento na TPL? Na TPL, as exceções sem tratamento que são lançadas pelo código do usuário que está sendo executado dentro de uma tarefa, elas são propagadas de volta para a thread de chamada. Agora, elas são propagadas quando você usa um dos métodos estáticos ou de instância, de task, wait, e quando você manipula esses métodos, incluindo a chamada em uma instrução try-catch. E se uma tarefa for o pai de outras tarefas filhas anexadas, ou se você estiver esperando a execução de várias tarefas, poderão ocorrer várias exceções. E neste caso, para propagar todas as exceções de volta ao thread de chamada, a TPL ela envolve essas exceções em uma instância de Aggregate Exception, onde Aggregate Exception representa um ou mais erros que ocorreram durante a execução da sua aplicação. E o Aggregate Exception ela tem uma propriedade Inner Exception que pode ser usada para examinar todas as exceções originais que foram lançadas e assim nós podemos manipular essas exceções. Dessa forma, Aggregate Exception é um tipo que é usado para fornecer um invólucro em torno das exceções que são tratadas pela TPL. Vamos iniciar agora mostrando um código bem simples, onde nós vamos criar uma tarefa, inicializar a tarefa e lançar uma exceção para entender comportamento padrão. Neste código, nós estamos criando uma tarefa usando o construtor da classe task. E quando essa tarefa ela for iniciada, ela vai lançar uma exceção. Depois de criar a tarefa, nós estamos iniciando a tarefa usando o método start. E a seguir, nós estamos usando um bloco try-catch para capturar a exceção lançada pela tarefa em nosso método main. Agora pare e pense, qual será o resultado da execução desse trecho de código? Será que essa exceção será tratada? Então vamos ver o resultado disso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, onde eu tenho um projeto console e aqui eu já tenho um programa que mostra exatamente esse código. Aqui eu estou criando a tarefa, lançando a exceção. Aqui a única diferença é que eu coloquei uma linha para ele escrever qual é o status da tarefa depois que eu criei e depois que eu iniciei. Essa é a única diferença. Aí eu estou usando o bloco try-catch. Então vamos ver qual é o resultado quando eu executar essa tarefa. Eu vou pressionar Ctrl F5 e aqui eu vou trazer a janela para cá e nós vamos iniciar a execução. Então eu estou aqui, pressione algo para iniciar, eu vou dar um Enter. E olha aqui o resultado. Eu criei a tarefa, o status, a tarefa foi created. Depois dei um start. E olha o que aconteceu. O status da tarefa passou para waiting to run. Esse status significa que a tarefa ela foi agendada para execução, mas ainda não começou a ser executada. E olha só, depois ele me veio aqui para o final do método e imprimiu o final do método. Ou seja, ele não tratou a exceção. Então se você disse que o código não ia tratar a exceção, você acertou. Mas por que isso está acontecendo? Então, executando esse código, nós notamos que a exception ela não será detectada, essa exception que ocorreu aqui. E por que isso acontece? Isso ocorre porque a tarefa é executada em uma thread diferente da execução da thread do nosso método main. E essa thread ela tem uma memória própria, tem uma pilha, tem um caminho de execução que consiste aqui no código que está dentro da tarefa. Como resultado, quando essa tarefa for executada, o fluxo de controle vai retornar para a próxima linha no nosso aplicativo, que é aqui, final do método, sem saber da tarefa ou do seu resultado, porque isso aqui está ocorrendo em outra thread. E depois que a tarefa lançar a exceção, ela vai ser lançada num escopo diferente do nosso método main. Então eu vou ver essa exceção ser lançada na minha thread. Então é por isso que ele não trata a exceção, não captura, porque isso está ocorrendo numa thread diferente. Então eu nunca consigo tratar exceções na thread de chamada? Bem, existe uma forma de contornar essa limitação, né? Claro, usando os métodos estáticos ou de instância como task-wait all. E a seguir nós vamos ver um código que mostra isso, olha. Então agora eu tenho o mesmo código, estou dando o start, só que aqui eu estou dando um task-wait all e estou mandando ele aguardar
que a tarefa seja concluída. Então, aqui o método taskWaitWhile, ele aguarda até que todos os objetos task fornecidos tenham concluído a execução. Aqui no caso eu só tenho um, né? Eu também posso usar o wait, o método wait, que aguarda a conclusão da tarefa. Então, quando eu uso esses métodos, o que acontece? Eles permitem, né, o controle do fluxo das suas task threads em execução para retornar ao nosso método de chamada aqui, que é o método main. Então, quando eu adiciono esses métodos, como eu fiz aqui, ó, no nosso código, nós podemos fazer a nossa thread principal parar até que a tarefa seja concluída, é o que está acontecendo aqui, e isso permite eu capturar a exceção. Então, vamos ver isso funcionando. Eu vou parar aqui a execução do código anterior, vou voltar, vou agora no projeto 1 aqui, vou definir ele como o projeto que vai ser executado e vamos abrir o código. Vou fechar o código anterior e abrir o código aqui, ó. Então aqui o que eu vou fazer nesse código? Eu apenas vou vir aqui, ó, eu vou dar um task, vou dar wait all, vou dar um task1, que é o objeto que eu criei aqui, ó. Então agora eu estou aguardando a execução desse task1. Isso vai bloquear a thread principal e vai permitir eu tratar a exceção e exibir a exceção. Então agora eu vou executar novamente, vou dar um Ctrl F5, vou trazer para cá e nós vamos ver o resultado. Olha. Vou pressionar algo, ó, ele criou a tarefa, exibiu o status e aqui quando eu inicializei, ele já lançou a exceção. Ó. Essa mensagem aqui, ó, one or more errors occurred. Task1 falhou, ó. Task1 falhou. E aí depois ele imprimiu o final do método. Então agora nós estamos tratando a exception, porque eu estou bloqueando a minha thread principal. Aqui eu poderia também usar, ó, task1 wait. O resultado seria o mesmo. Eu vou parar, vou executar novamente e nós vamos ver aqui, eu vou pressionar Enter. Olha lá, task1 foi criada, one or more errors occurred, task1 falhou. Então essa é uma abordagem que eu posso usar para poder tratar as exceções. Agora essa abordagem ela traz um problema, né? Que eu estou bloqueando a thread principal, o que talvez não seja adequado. E também, muitas vezes, você não vai poder fazer isso. Então, para evitar isso, existem outras formas de eu tratar isso. Eu vou mostrar uma mais adiante. E eu também posso usar aqui o método continue with, só que eu não vou abordar esse método nessa aula, mas esse método aqui, ó, ele não bloqueia a thread principal. É uma opção se você não quiser usar essa abordagem. Então, nessa abordagem, qualquer exceção que for lançada e não for detectada por uma tarefa, ela vai ser esquecida pela plataforma Loginet até que você use um wait while ou wait. Muito bem, e quando eu tiver mais de uma exceção? Eu posso ter várias tarefas executando e nesse caso eu posso ter várias exceptions. Então vejamos um exemplo onde eu tenho agora 5 threads lançando exceções. Então para isso, ó, eu criei uma lista de objetos task. Estou dando aqui, ó, lista de task. Na verdade eu estou criando 5 objetos task usando o laço for e cada um desses objetos vai lançar uma exception, tá vendo? Show new exception. A seguir, eu estou dando um start, estou incluindo essas tarefas na minha lista de tarefas iniciadas, estou dando um método add, e a seguir estou usando o wait all para bloquear a thread principal e aguardar a execução dessas tarefas. E agora vem o recurso importante. Aqui, quando uma tarefa lança uma exception, ela é envolvida por uma classe aggregate exception. É isso que está acontecendo aqui, ó. Quando eu lanço uma exception, ela envolve cada exception nessa classe. E isso permite que você capture várias exceções, muitas delas assíncronas, como se fosse uma exceção só. E isso facilita, porque eu posso manipular essa exceção aqui numa thread só. E a seguir, eu posso usar a propriedade innerExceptions, como eu estou fazendo aqui, ó, examinar as exceções e manipular cada uma. Então é o que está acontecendo aqui. Criei 5 tarefas, cada uma vai lançar uma exceção. Iniciei, estou dando aqui um wait all para aguardar elas completarem. Todas as exceções serão envolvidas aqui no aggregate exception. E a seguir, ó, eu estou percorrendo o innerException de cada uma e exibindo cada uma das mensagens. Aqui eu vou ter 5 tarefas com instâncias diferentes, mas elas estão realizando a mesma tarefa, então as mensagens serão iguais. E aí eu vou exibir cada mensagem e depois eu vou exibir aqui a mensagem de final do método. É isso que eu estou fazendo aqui, então é importante notar que eu continuo usando a abordagem de bloquear a thread principal usando o wait all. Então eu vou mostrar esse resultado, eu vou vir aqui, está aqui o meu código, então ó, eu estou criando uma lista de tarefas,
inicializando as 5 tarefas, cada uma vai lançar uma exception, tá vendo? Estou iniciando cada tarefa, incluindo elas na lista e estou aguardando todas completar, usando o wait all e o meu array de tarefas que eu criei aqui em cima. Aí eu vou capturar as exceções. Para isso eu estou usando o aggregate exception, que é um invólucro para as exceções. Então aqui nesse objeto eu estou usando um for each, percorrendo cada uma das exceptions usando a propriedade innerExceptions. Estou exibindo a mensagem. Então eu vou colocar esse método para ser o principal, né, para ele executar, e vou dar um Ctrl F5. Então olha aqui, ó. Então você vai ver que agora, quando eu pressionar Enter, ele vai criar e eu vou ter a exceção de cada tarefa sendo exibida aqui, ó. Olha aqui, ó, ele deu TPL Exceptions, Task 4 falhou, 1, 3, 2, 5, e aí depois ele executou o final do método. Então, percebeu que o Aggregate Exception me permitiu tratar as exceções de cada uma das tarefas aqui no innerExceptions. Então é assim que eu posso tratar quando eu tiver mais de uma tarefa ou quando eu tiver um ambiente com mais de uma tarefa em execução, lançando mais de uma exceção. Muito bem, então você já percebeu que nós podemos lidar com tasks que lançam exceções de maneira bem simples, fazendo uma pausa na thread de chamada, esperar que as tarefas sejam concluídas usando um task wait all, um task wait. Agora isso nem sempre vai ser possível, né? Nem prático. Então agora eu vou mostrar uma outra opção. Eu vou mostrar um código aqui, ó. Nesse código eu estou tratando com a exceção sem bloquear a thread principal e sem usar o wait ou wait all. Aqui nós estamos tratando com a exceção, olha, dentro do escopo da task, tá vendo? Eu estou criando a task e dentro dela eu estou tratando a exceção. Da mesma forma que você faria com o código normal de uma thread única. Então nessa abordagem nós tratamos o código dentro da task como código isolado e a thread como se fosse uma única thread. Aí nós capturamos e tratamos as exceções aqui dessa tarefa. Observe que aqui a thread main, ela não aguarda que as tarefas sejam concluídas. Então vamos ver esse código em execução. Então eu vou parar o código anterior, né? Vou colocar aqui esse projeto como o projeto que eu vou executar, set as startup project, e aqui está o código do meu projeto. Então olha aqui, ó, eu estou tratando a exceção no escopo da tarefa, tá vendo? Estou criando a tarefa e a exceção está sendo tratada dentro da task, como se fosse uma thread isolada. E note que eu estou iniciando a tarefa e não estou esperando ela completar. Então vamos ver qual é o resultado da execução desse código. Eu vou dar um Ctrl F5, vou pressionar um Enter. Percebeu que ele executou o final do método primeiro e depois task 4, 3, 5, 1 ou 2? Então, ó, assim, cada tarefa ela termina em um tempo diferente. E como o meu método main ele não aguardou as tarefas completarem, pode ver que ele exibiu o texto final do método primeiro. Então essa é uma outra abordagem. Aqui eu não estou bloqueando a thread principal, nem estou usando os métodos wait ou wait all. Então, nesta aula eu apresentei alguns dos aspectos no tratamento de exceções. É claro que existem vários outros cenários e recursos que você pode explorar consultando a documentação. Então até a próxima semana.